Bom dia mais uma vez. Bom dia. Vocês dormiram bem, apesar dos fogos? Não dormiu mal, né? Graças a Deus eu dormi bem. A noite começou, o meu sono começou a partir da 1 da manhã, né? Que é quando os fogos vão diminuindo e aí o sono vai chegando. Os fogos saem e o sono chega. Vocês estão com papel e caneta na mão? Alguém tem papel e caneta? Tem, né? Aqueles que puderem anotar, que nós vamos ver aqui hoje, seria importante, porque estamos iniciando o novo ano, já iniciamos bem, né? Estamos no sábado, reunidos aqui nesta manhã para adorarmos o nosso Deus, e nós queremos começar e terminar este ano bem. E nós vamos estudar um tema hoje. Só que antes de estudarmos, vou contar uma história para vocês. Havia um americano, e ele tinha um amigo da América do Sul. Eu não sei quantos já ouviram essa história ou quantos já ouviram o que nós vamos estudar aqui hoje. Mas se já ouviram, é bom que fique firmado. Um americano, ele tinha um amigo da América do Sul. E esse amigo era índio. Então o americano teve uma excelente ideia. Foi atrás do seu amigo índio, foi lá na América do Sul, quer dizer, veio aqui, né, na América do Sul, e pegou o seu amigo índio e levou ele para a cidade de Nova York. E ele disse, poxa, vou levar meu amigo índio para conhecer a cidade grande. E levou o seu amigo índio até a cidade de Nova York. Então eles estavam caminhando por aquelas ruas, né, bem movimentadas, como é normal de uma cidade grande, e carros para cima e para baixo, né, e o índio dizia assim, nossa, lá existem coisas como se fosse uma caixa, que a gente entra e sobe ou desce e se encontra em outro local, né, para o índio era tudo novidade. E então aquela movimentação dos carros para cima e para baixo, como se fosse a Avenida Paulista. E o índio disse o seguinte, escutou alguma coisa. E o americano disse, como é que você pode estar? Claro, você está escutando carros aqui, né? Barulhos, ambulância, polícia, aí, barulho para cima e para baixo. Aí o índio disse, mas eu escuto alguma coisa. E o americano perguntou, mas o que você está escutando? Eu escuto um grilo. Um grilo? O americano ficou surpreendido. Um grilo? Nessa movimentação de carros para cima e para baixo, você ouve um grilo? Eu escuto um grilo, disse o índio. E ele falou assim, mas não pode, o americano disse, né? Não pode. E aí ele puxou o seu amigo americano, levou ele até uma árvore que estava crescendo no meio do cimento e mostrou a ele o grilo. E o americano perguntou, como você pôde ter escutado um grilo no meio dessa movimentação toda? E então o índio disse, nós educamos os nossos ouvidos para aquilo que a gente quer ouvir. Então ele fez um teste, pegou uma moeda, o índio pegou uma moeda, jogou no chão. E 30 pessoas olharam para aquela moeda, logo quando ela caiu no chão. E todos olharam. E aí ele disse, o índio, viu? Como nós educamos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que nós queremos. Nós hoje pela manhã, irmãos, vamos estudar como conhecer a vontade de Deus. Estamos iniciando um ano, decisões precisam ser tomadas, decisões precisam ser firmadas, e nós vamos conhecer 5 princípios básicos de como conhecer a vontade de Deus. Porque se a gente não ouvir, não adaptar os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus, com certeza nós vamos ouvir outra voz que não é a voz de Deus. Temos que educar os nossos ouvidos como o índio fez, que educou o seu ouvido para ouvir a voz do grilo. Ok? Então, vamos em Salmos 119.
Salmos 119 e 105. E eu vou passar alguns versos e vocês vão me dizer qual é a primeira etapa, tá? Salmos 119 e 105. Podemos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. João 7,17. 48 quanto, irmão? 48, 8. 40, verso 8, perdão. João 7, 17. Todos acharam? Então vamos ler João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Baseado nos versos que nós vimos aqui, qual é o primeiro ponto para nós conhecermos a vontade de Deus? Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não quer tropeçar no teu caminho? Busque o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Busque uma lanterna, irmãos, nas trevas, para que ela possa te mostrar as pedras que há no caminho, ok? Se nós temos que andar com uma lanterna nas trevas, qual é a nossa lanterna hoje, espiritualmente falando? A Bíblia. Então, o primeiro ponto para que a gente possa conhecer a vontade de Deus é a Bíblia, examinar as Escrituras, ok? Está indeciso no que fazer? Qual é o dia que você tem que guardar? Busque a palavra de Deus, ok? Se você tem alguma... Não tem nenhum jovem aqui, né? Tem algum jovem? Tem, todos somos jovens, né? O irmão ali se manifestou. E ele levantou? Mas, por exemplo, se algum jovem está interessado numa moça, ou uma moça interessada num rapaz, ela tem que buscar as Escrituras para saber se aquele relacionamento é correto ou não. E a Bíblia diz o seguinte: não vos prendais ao jugo desigual. Mas o fulano ou a fulana não faz parte da mesma denominação. É um rapaz fiel, temente a Deus, mas é de outra denominação. Mas será que é da vontade de Deus que ela ou ele inicie esse relacionamento baseado nas Escrituras? Não. Não. Tem que ser da mesma fé. Ok? Então vamos partir para o outro ponto. Romanos 13, 1. Romanos, capítulo 13, verso 1. Diz assim: toda alma esteja
sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. 1 Pedro 2, verso 13 ao 15. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, que ao rei, quer ao rei como superior, que aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Salmos 15, verso 4. Salmos 15, Salmos 15, verso 4. E o título do salmo diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus, aqueles que vão habitar nos céus. E alguém aqui não quer ir ao céu? Amém, que ninguém levantou a mão. Vamos ver o verso 4. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Qual é a segunda forma de nós descobrirmos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Alguém conseguiu captar, baseado nesses versos? A segunda opção, o segundo ponto que nós temos como base para conhecermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas é a voz do dever. Temos que pagar impostos? Temos que pagar impostos. Temos que respeitar a nossa presidência? Temos, ainda que algumas coisas a gente não venha concordar, ok? Mas devemos respeitá-los, ok? Não é motivo para haver discordância. Mas, irmãos, o ponto mais forte aqui, o mais difícil de ser concluído ou exercido, é o que Salmos 15, verso 4 diz. Promete, jura com dano seu e, contudo, não muda. O que você falou, irmão, cumpra, ainda que seja dano seu, mas que você não venha mudar. Se você deu a sua palavra, assinou num papel, depois foi carimbado, está selado, teu contrato de trabalho, vou ficar aqui 2 anos, 3 anos, 1 ano, que seja. Irmãos, ainda que seja com dano seu, mas contudo, não venhas mudar. Ok? É melhor que não faça promessas. Ok? Melhor que nem as faça, para que não mais tenha dificuldade de cumprir. Se você sabe que não vai dar certo, que você não vai ter forças para cumprir, nem faça. Ok? Tudo bem? Ok. Um amigo meu, ele estudou muitos anos nos Estados Unidos. Ele queria vir logo para o Brasil. E ele queria continuar a vida dele aqui no Brasil. Só para vocês entenderem esse ponto. E ele trabalhava
Me parece que naquela época ele trabalhava com edição, ok? Só que ele queria voltar para o Brasil. Só que ele falou o seguinte: vou ficar aqui tanto tempo. Digamos que ele disse que vou ficar 1 ano. Só que ele estava tão ansioso para voltar para o Brasil, que ele já queria pegar suas coisas e sair, vir logo para o Brasil e continuar a vida dele. Então a sua supervisora de trabalho o chamou, escreveu uma cartinha para ele com o Salmo 115, Salmos 15, e disse para ele, e deu para ele ler. E ele leu Salmos 15, verso 4. Jura com dano seu e contudo não muda. E ele falou: realmente é a vontade de Deus que eu termine o meu trabalho aqui na editora e que depois eu volte para o Brasil. Vou ter que superar esse momento de ansiedade e angústia, mas eu dei a minha palavra e eu vou ter que agora cumprir. Ok? A primeira, a palavra de Deus. A segunda, a voz do dever. Voltando à voz do dever, Atos 5, 29 diz que contudo devemos obedecer, mas que venhamos obedecer primeiramente a Deus, ok? Devemos ser submissos sim às autoridades, contudo devemos ser muito mais submissos a Deus, ok? Neemias. Neemias capítulo 1. Versos 11. Verso 11. Todos acharam Neemias? Vem Crônicas, vem Esdras e Neemias. Vamos lá, Neemias 11. 1:11. Neemias capítulo 1, verso 11. Posso? Tem alguém procurando ainda? Vamos lá. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dai graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Neemias vai aqui descrever, mostrar o seu desejo de voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade, ok? E ele era copeiro do rei, e ele faz uma oração ao Senhor: Senhor, estejam os teus ouvidos atentos à oração do teu servo e daqueles que temem ao teu nome. Verso 15 do capítulo 2, verso 1 ao 5. De Neemias, capítulo 2, verso 1 ao 5. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Perguntou o rei, né? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai,
para que eu vá e a reedifique. Neemias aqui, ele se introduz à presença do rei, expressa o seu desejo de voltar a Jerusalém para a reconstrução da sua cidade. E vocês acham que Neemias recebeu essa bênção? Recebeu. Era da vontade de Deus desconstruir Jerusalém? Sim, sim. Deus, irmãos, abriu as portas ou não abriu as portas? Qual é a terceiro ponto para nós descobrirmos qual é a vontade de Deus? Portas abertas. Circunstâncias providenciais. Deus abre ou fecha as portas. Por exemplo, uma amiga minha, agora no dia 19, ela recebeu um convite para estudar nos Estados Unidos. E ela anteriormente, um ano, 2 anos atrás, já havia tentado tirar o visto para ir para os Estados Unidos estudar lá. Só que naquele ano, primeira vez que ela tentou tirar o visto, ela não conseguiu tirar o visto. E agora, ela tentou mais uma vez tirar o visto para estudar nos Estados Unidos e ela conseguiu tirar o visto. Foi da vontade de Deus? Eu creio que foi. Porque, irmãos, tirar visto, eu já vi meus amigos tentarem, pelejarem para tirar visto e nunca conseguiram. Quando Deus quer, Ele abre as portas. As circunstâncias providenciais, irmãos, surgem. Alguém que já passou por essa experiência de circunstâncias providenciais? Creio que já. O irmão ali levantou a mão. O terceiro ponto para saber qual é a vontade de Deus para a tua vida este ano: circunstâncias providenciais. Ok? Se Deus não abriu as portas, se Deus te mostrou que Ele não quer, aceite. Ok? Por mais que essa minha amiga chorasse noites e noites, Deus saberia. Ok? Se seria bom para ela ir ou não para os Estados Unidos. Provérbios 11. Provérbios 11, verso 14. E esse quarto ponto é bem fácil. Olha o que diz. Podemos? Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Qual é o quarto ponto para nós conhecermos qual é a vontade de Deus? Conselhos, sábios conselhos, bons conselhos. Devemos saber a quem buscar conselhos, ok? Não devemos, ok, depositar toda a nossa confiança suprema nos homens, porque o nosso Pai Celestial, Ele sabe o que é melhor para nós, mas Ele envia pessoas capazes de nos aconselhar de maneira boa, ok? Por exemplo, nesse conselho, nesse exemplo que eu dei da moça e do rapaz querendo namorar, que não é da mesma religião, e aí a menina pergunta para sua melhor amiga: e aí, fulano, tá? Fulano é bonitinho, né? É bom rapaz, bom caráter, a igreja dele, tá? Vai para a igreja todo domingo de manhã.
E a amiga fala, não, continua, vai lá, né? Mas será que seria um sábio conselho? E aí essa moça pergunta à sua mãe, ou uma senhora de mais idade, não estou querendo questionar a idade, estou querendo só enfatizar nos conselhos, ok? E aí fala, não, olha, vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Não vos prendais em julgo desigual. É um sábio conselho. Está baseada na palavra de Deus. Então a moça tem que tomar a sua decisão. Ok? Isaías 30, verso 21. Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Atos 21. Atos 21. Paulo, nessa ocasião, ele estava em Cesareia e ele queria se direcionar a Jerusalém. Vamos ver o verso 10 e o verso 11. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Paulo estava determinado a ir a Jerusalém. Então aparece um profeta de Deus, por nome Ágabo, e disse, assim diz o Espírito Santo, vão prender o homem de quem é esta cinta. Vamos ver o verso 30. Verso 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Paulo obedeceu à voz do Espírito Santo? Paulo obedeceu à voz do Espírito Santo? Não. Não mesmo. Foi arrastado para fora da cidade. Paulo não deu ouvido à voz do Espírito Santo. Qual é o quinto ponto para nós descobrirmos qual é a vontade de Deus? A voz do Espírito Santo. Irmãos, e é clara e nítida a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, atua. Ele age. Ele influencia as nossas mentes de uma tal maneira. Você já fez alguma coisa que você sabia que não estava certo e a tua consciência não parou de acusar? Por quê? O Espírito Santo estava atuando. O papel dele não é nos advertir do erro. Então ele fica lá, Márcia, faz isso. Você errou, pede perdão, pede perdão. E você, não, eu estava certo, você não quer dar o braço a torcer. O orgulho é tão forte que você não pede desculpa. Mas fulana falou, Glaucia, vai lá e pede perdão. É
É assim. Quinto ponto para nós conhecermos a vontade de Deus, a influência do Espírito Santo. Ok? Vamos voltar e recapitularmos quais foram os 5 pontos. Qual foi o primeiro ponto? A palavra de Deus. O segundo ponto, a voz do dever. Terceiro ponto, portas abertas, circunstâncias providenciais. Quarto ponto, sábios conselhos. Quinto ponto, a voz do Espírito Santo. Salmos 32. Alguém já andou a cavalo aqui? Já caí do cavalo. Já caiu de cavalo também, né? É bom andar a cavalo, né? Só não é bom quando ele fica trotando, né? Não é tão confortável. Mas ele quando a gente coloca, né, as rédeas no cavalo e tudo mais, né, coloca todo aquele equipamento no cavalo, quem comanda o cavalo? Nós, através de todo aquele aparato. E é preso a boca, né? Colocado a boca para que quando você puxar a cordinha da direita, ele vire. A cordinha da esquerda, ele vire também, conforme você o direcione. Não é assim? Mas vocês acham que aquilo é confortável ao cavalo? Acho que não. Dói. E tem uns que usam uma bota que tem tipo como se fosse uma estrelinha, né? É espora, né? E você bate ali, né, no cavalo, e aquilo dói. E quanto mais você bate, mais ele corre. Você pega e vai batendo, né, no cavalo, e vai batendo. Isso, irmãos. A vida tem um chicote. E ainda tem um chicote, coitado do pobre cavalo. Né? Ele tem que andar a todo custo, fazer a tua vontade. Mas, ao fazer a tua vontade, ele sente dor. Ele sente dor. Provérbios não, Salmos 32, verso 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Deus quer, irmão, que a nossa direção, a direção da nossa vida não seja como o treinamento da mula e do cavalo. Eles sofrem, eles sentem dor, sai sangue. Mas não, a gente é uma mula, empaca e não vai por nada. Só que aí Deus quer a direção das nossas vidas. E muitas vezes Ele vem com chicote. E as circunstâncias, né, e muitas coisas nos trazem dor. Trazem dores. Trazem dores. Deus não quer que o nosso treinamento seja como a da mula e do cavalo. Que tem que ser colocado uma rédea na boca para sentir dor e ir em direção do lugar certo. Deus não quer que a nossa vida seja dessa forma. Como Deus quer nos guiar, irmãos. Como Deus quer nos guiar. O verso anterior, o verso 8 diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Vocês já viram os cegos que tem um labrador, aquele cachorro labrador que serve de guia? E o cego, ele vai tranquilamente, não vê nada, a vista completamente escura, mas ele confia a sua direção no cachorro. O cachorro serve de olhos para o cego? Serve, e ele foi treinado para isso. Deus, irmãos, quer nos guiar da mesma forma. Segue os seus olhos,
confie na direção de Deus, porque Ele quer ser os nossos olhos. Deus quer ser os nossos olhos e não quer nos trazer o tratamento de mula e de cavalo. Nós não somos mulas, nós não precisamos ser mulas, ok? Nós somos servos de Deus e um servo obedece. O servo obedece. Salmos 37, verso 4. Deus quer nos guiar. Salmos 37, verso 4. Deus quer nos guiar, nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós temos desejos? Temos. Devemos colocar no trono de Deus? Devemos. Senhor, eu quero trabalhar em tal lugar, para mim é melhor, quero estudar em tal escola, quero fazer faculdade tal, quero, enfim, vários desejos que nós temos. Mas qual é o pré-requisito para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas? Salmos 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Qual é o pré-requisito? Deleita-te no Senhor. Que venhamos descansar no Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito, e dia após dia o Pai nos fazia conhecer. De tal maneira, devíamos depender de Deus, que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Qual deve ser a nossa vida? Fazer a vontade de Deus. Confiando-lhe nossos caminhos, Ele dirigirá nossos passos. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vós. Como criancinhas, confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente. Preste atenção nesse final, irmãos. Preste atenção. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando com os seus colaboradores. Confia no Senhor, que este ano, irmãos, os teus desejos se cumprirão, caso você se deleite na vontade de Deus. E se os nossos olhos pudessem ser abertos, escolheríamos o mesmo caminho. Só que os nossos olhos, irmãos, não podem ser abertos. Devemos seguir pela fé. É pela fé que devemos seguir o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Busquemos ao Senhor de todo o coração, que Ele vai nos guiar. Não precisamos ser mulas nem cavalos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a este ano fazer escolhas diferentes das que nós fizemos no ano passado. Escolhas que venham honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém.